Havendo número legal, e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 59ª sessão ordinária em 15 de agosto de 2012. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Ivanir de Mello e Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Messina, Tio Carlos, Ivanir de Mello, Guaraná, Paulo Pinheiro, Dr. Edson da Creatinina, Elton Babu, Dr. Eduardo Moura, Tereza Berger e Sônia Rabelo. 10. Assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 5 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Dr. Jorge Manaia, que dispõe de 10 minutos. Nobre colega vereador Ivanir de Mello, presidente em exercício dessa casa, presidente dos trabalhos dos dias de hoje, nobres colegas vereadores presentes, funcionários, membros da imprensa. O que me traz a essa tribuna do dia de hoje é uma notícia bastante preocupante que chegou ao meu gabinete através de denúncias, as quais estou tentando apurar, de que, embora que pese a nossa legislação defender amplamente o direito da liberdade religiosa, a nossa guarda municipal vem impedindo igrejas de evangelizarem nas áreas da Glória, de Madureira e do Calçadão de Bangu. Estou há 2 dias tentando incessantemente contato com o coronel Lima Castro, superintendente da Guarda Municipal, o qual, compreenda-se, ontem haver tido o grande movimento das vans, que praticamente travaram o Rio de Janeiro, não poder ter entrado em contato imediatamente, até hoje não o fez. Apenas pediu que um assessor me ligasse, mas, tamanha a gravidade das denúncias, eu preferiria falar pessoalmente com ele. Nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 6, estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Ainda na Constituição, o artigo 19, inciso 1º, veda aos estados, municípios, à União e ao Distrito Federal o estabelecimento de cultos religiosos ou igrejas, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles, seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Atente-se que a Constituição sabiamente assegura, inclusive, que não lhe seja embaraçado o funcionamento. Vale destacar que a evangelização é a pregação do evangelho cristão, ou seja, da mensagem cristã, das boas novas, e, por extensão, qualquer forma de pregação com fins de adquirir adeptos, produzir conversão ou mudança de hábitos, crenças e valores. O ato de evangelizar, portanto, é a forma de exercer plenamente a liberdade religiosa e a cidadania, seja através de palavras de distribuição de panfletos ou de quaisquer outras formas, e seu impedimento constitui violação ao direito constitucional. O interessante do caso concreto que me trouxe a essa tribuna é que, apesar de estar assegurado pela Constituição Federal e apesar de, inclusive, existir lei municipal garantindo que a panfletagem religiosa é permitida, vide o parágrafo único do artigo 51 da Lei Municipal número 3.273, de 6 de setembro de 2001, onde está escrito que é proibida a distribuição de panfletos, prospectos ou qualquer tipo de propaganda em logradores, excetuando-se no disposto, no caput, materiais com divulgação dos fins específicos e não comerciais de entidades filantrópicas, religiosas, políticas, comunitárias e sindicais. Diante de tudo que foi dito, eu pergunto, por que a nossa Guarda Municipal, pergunta ao senhor superintendente,
por que a nossa Guarda Municipal está impedindo que se faça a evangelização com a distribuição de panfletos em determinados pontos de nossa cidade, especificamente a nível do calçadão de Bangu, ao nível da Glória e ao nível do calçadão também em Madureira. O que está acontecendo? Porque as denúncias estão chegando e a informação que é passada pelos guardas municipais é que ele tem ordem de sua superintendência para impedir que seja feita distribuição, para fazer cumprir a lei. Ora, eu lhes pergunto, que lei é essa? Da onde é que os nossos guardas municipais estão tirando uma lei que proíbe o que é assegurado na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na Lei Orgânica do município? Aonde é que está a proibição? Por que eles estão agindo dessa maneira? O que está levando os guardas municipais a impedirem o trabalho das igrejas a nível de evangelização no município do Rio de Janeiro, nos bairros de Madureira, Bangu e Glória? Pergunto, senhor superintendente, o senhor tem que apurar o que está acontecendo. O senhor tem que tomar providência de apurar. A liberdade de culto nos é garantida. Só a mim chegaram denúncias dessa proibição em 3 lugares. Novamente, em Madureira, Calçadão de Bangu e na Glória. Ora, proibir a distribuição de panfletos para evangelização é um claro embaraço da liberdade religiosa. Acredito firmemente que o nosso prefeito, que compreende a luta do povo de Deus, não deve ter conhecimento dessa prática. Eu duvido que o prefeito Eduardo Paes saiba o que está acontecendo. E duvido que, ao saber disso, que ele concorde com essa atitude arbitrária que alguns maus guardas municipais estão realizando dentro da nossa cidade, perseguindo a liberdade de culto e de credo. E, novamente, senhor superintendente, gostaria de ouvir uma resposta sua, porque, apesar de ser vereador da cidade e ter lhe procurado em diversas ocasiões, não obtive uma só resposta da sua boca. Apesar do senhor ser meu colega de farda, coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o senhor até agora não se dignou a dar uma resposta às perguntas que lhe foram feitas. Nós tentamos, inicialmente, resolver esse problema internamente, mas como o problema é grave, é sério, e na atual mudez, na total mudez, na ausência de resposta da Guarda Municipal, da sua superintendência, eu sou obrigado a vir aqui cobrar que haja uma solução. Novamente eu digo, tenho certeza absoluta que o nosso prefeito não coaduna e não compactua com esse tipo de atitude desmedida, descabida e arbitrária de alguns maus guardas municipais. Saliento que sempre fui um parceiro da Guarda Municipal, tendo votado e defendido favoravelmente ao PLC que virou lei complementar, o PLC número 100 de 2009, tão caro aos seus integrantes. Quando nós fomos procurados pela Guarda Municipal, quando os vereadores foram procurados pela Guarda Municipal, prontamente atenderam e responderam e defenderam os interesses da Guarda, transformando a Guarda em estatutária, assegurando-lhes a segurança que eles tanto queriam no seu emprego. Nós os atendemos com amor, com as portas abertas. Agora, entretanto, no momento em que nós precisamos conversar com a superintendência da Guarda, por que não somos atendidos? O que está havendo que nós não somos atendidos? A opinião dos vereadores, e isso aqui, nobre colega vereador Eduardo Moura, isso aqui é comum. É muito comum ouvir comentário de vários colegas vereadores que não são atendidos na hora que telefonam para os responsáveis pelos órgãos municipais. O que está havendo? Por que esse bom relacionamento não está sendo mantido? O que está acontecendo? Por isso me utilizo dessa tribuna, para pedir que seja respeitada a nossa liberdade religiosa e que cessem imediatamente todas as condutas coercitivas da Guarda Municipal que estão tentando impedir a liberdade de culto. Essa atitude, além de ser contrária à lei, também é contrária à Constituição Federal. Informo que estou enviando requerimento de informações ao senhor superintendente da Guarda Municipal, cobrando a ele a apuração rigorosa do fato e, se confirmando e apurando os responsáveis, a punição exemplar desses maus guardas municipais que estão ferindo a nossa Constituição Federal, Estadual e a nossa Constituição Municipal, impedindo a evangelização
em vários bairros do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado aos nobres colegas vereadores. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente Ivanir de Mello, senhores vereadores presentes, doutor Eduardo Moura, doutor Jorge Manaia, demais vereadores presentes na casa, assessores e assessoras, público nas galerias, imprensa e demais telespectadores da TV Câmara. Prezados colegas, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, mostrou que o Estado do Rio saiu de penúltimo lugar no ranking nacional e galgou a 15ª posição. Sem dúvida, foi um avanço. No entanto, o município do Rio de Janeiro, cidade que vai sediar as Olimpíadas de 2016, ainda tem muito a melhorar. A avaliação que é feita a cada 2 anos colocou o Rio com média de 5,4 anos iniciais de ensino e 4,4 nas séries finais. O valor da nota do IDEB é formado com base numa avaliação do Ministério da Educação nas disciplinas de português e matemática. As taxas de aprovação da escola também são consideradas e as notas variam de 0 a 10. É evidente que devemos louvar o bom desempenho de 6 escolas da rede pública do Rio, que ficaram entre as 10 melhores do Brasil. Mas precisamos considerar que um estado e uma cidade que são vitrines do Brasil no exterior têm obrigação de apresentar resultados muito melhores que a média nacional. O IDEB, divulgado anteontem, comprova a estagnação do ensino médio nacional, tarefa do governo do Estado, com média de 3,7, incluindo todas as redes, e 3,4 nas escolas públicas. Para os especialistas, os dados indicam que o Brasil conseguiu avanços muito tímidos e grande parte dos estudantes ainda sai da escola sem dominar o conteúdo básico das disciplinas. Mais do que oferecer vale-bônus de um salário mínimo para os 529 servidores de escolas municipais do Rio que bateram a meta do IDEB, a Prefeitura deveria pagar salários dignos aos profissionais da educação, dar-lhes condições de trabalho em áreas de conflito, acompanhar as famílias dos alunos que apresentam mau desempenho, enfim, o exemplo da Escola Estadual Valdemiro Pita, no município de Cambuci, Estado do Rio. A aproximação dos pais com a instituição e o cuidado com cada detalhe na vida dos estudantes está fazendo com que os próprios pais e famílias dos alunos voltem aos bancos escolares. A escola é a 2ª melhor do país no 2º segmento do ranking do IDEB e fica no distrito de Monte Verde, zona rural e Cambuci. Mais uma vez, reforço a ideia de que mais importante que investir em grandes obras é garantir um futuro melhor para todos os cidadãos por meio de uma educação pública, gratuita e de qualidade. Só a educação é capaz de transformar, de fato, uma sociedade. Obrigado e boa tarde. A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, eu hoje, especialmente, subo a esta tribuna para prestar um esclarecimento. Eu soube que boa parte dos colegas vereadores foram visitados por um senhor que se apresenta, possivelmente presidente da Associação dos Muçulmanos, por aí. E este senhor diz que eu usei de discriminação quando participei
de uma caminhada na orla de Ipanema, em junho, há 2 ou 3 meses atrás, e usava uma faixa com os dizeres, me parece que não armadilhar no Rio, o que é verdade. E que essa faixa teria Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, também é verdade. Eu esclareço os companheiros vereadores, senhores funcionários, que eu, antes de me manifestar, falei com os meus pares da comissão, com o vice-presidente, com o vogal, convidei-os a participar daquele movimento do qual participaram, eu acho que 29 ou 30 grupos que de alguma forma representam os direitos humanos e se sentem também discriminados. E lá compareceria novamente, comparecerei sempre que esta figura visitar o município do Rio de Janeiro. Esclareço aos senhores, a primeira coisa eu já esclareci, que fui em nome da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com o aval dos membros da comissão. Eles foram consultados e os 2 concordaram. Segundo, eu pergunto aos senhores, para que Comissão de Defesa de Direitos Humanos se nós assistimos à violação dos direitos humanos em vários países, em vários estados, no nosso município, onde eu tenho me manifestado sempre me manifestei, até em relação à forma como é acolhida a população de rua. Eu visitei inúmeros abrigos, eu visitei casas de saúde que abrigam doentes mentais, com a denúncia de que ali estavam sendo violados os direitos humanos. Então, quando ouvi que possivelmente estaria visitando o nosso município para participar da Rio+20, esta figura, o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, claro que eu me manifestei. Me manifestei porque nós temos obrigação, o dever de todas as vezes que alguém tenha seus direitos humanos violados, nós temos que nos manifestar assim. Não basta que seja no nosso município, que seja em qualquer região do planeta, que seja no Alasca. É nossa obrigação, sim. Em nenhum momento houve qualquer tipo de discriminação. Muito pelo contrário. O que se colocou foi uma manifestação contra aquele ditador, que realmente viola os direitos humanos, sim, todos. Os senhores precisam ler uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, eu tenho no meu gabinete, eu vou encaminhar para o gabinete dos senhores, pessoas sendo enforcadas em praça pública. Isto há 2 meses atrás, não é coisa antiga não, 2 meses atrás. Agora, quando eu me manifesto e digo que este homem viola os direitos de todos os cidadãos do Irã, vejam, senhores, eu estou indo contra as decisões daquele homem e em defesa do povo do Irã. O povo do Irã que merece da nossa parte o maior respeito, porque é um povo sofrido, é um povo que vive num regime de ditadura extrema, onde as mulheres, como eu já disse aqui nesta tribuna, valem 50% de um homem. Se uma mulher e um homem forem atropelados na rua, a indenização que a mulher recebe é apenas de 50% da que receberá o homem. Nós vemos os homossexuais serem a todo momento perseguidos, discriminados e até muitos são mortos. E por isso o movimento gay também participou daquela manifestação
como participou o movimento negro, como participaram várias religiões. Então, eu quero deixar muito claro nesta tribuna, eu não fiz nenhum tipo de discriminação à raça, à religião, etnia, absolutamente. O que eu fiz foi uma manifestação contra um ditador, e eu farei sempre. Farei e acho o seguinte, que é obrigação da Comissão de Defesa de Direitos Humanos fazer isto sim. Senão, para que Comissão de Defesa de Direitos Humanos? Temos que nos manifestar assim. Então, eu esclareço, quis subir esta tribuna, esclarecer para que não haja nenhuma dúvida, com o total apoio da Comissão de Defesa de Direitos Humanos, ou seja, do vereador Carlos Bolsonaro e do vereador Eliomar Coelho. Muito obrigada, senhor presidente. A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Sônia Rabelo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Ivanir de Mello, que preside essa sessão, caros vereadores, presentes também no plenário, assessores, cidadãos que estão aí nas galerias. Hoje eu gostaria de fazer alguns comentários apenas sobre um decreto que saiu hoje mesmo no Diário Oficial do município, parte executiva do prefeito dessa cidade, que declara o Rio de Janeiro cidade olímpica e dá outras providências. Acho que todos nós estamos muito satisfeitos com a possibilidade do Rio de Janeiro sediar as Olimpíadas de 2016 e, ao mesmo tempo, um pouco apreensivos também, porque é uma responsabilidade que nós assumimos mundialmente, criando uma expectativa mundial, e o que nós esperamos é que essa responsabilidade que nós assumimos não faça que o Rio de Janeiro, a pretexto de adimplir, cumprir a responsabilidade, atropele os procedimentos regulares, não só de contratação, de licitação, como também de planejamento urbano. Esse decreto é um decreto comemorativo, de um espírito comemorativo, mas, de certa forma, até um pouco engraçado, se não fosse um decreto sério, porque ele tem alguns aspectos interessantes. Todos nós vimos um clipping, que parece ser um clipping oficial, que está circulando, pelo menos na internet, eu acho que também na TV, né? E que deu até alguns comentários, né? Que é um clipping sobre... um clipping sobre Rio de Janeiro, que tem até uma música, Os Deuses do Olimpo visitam o Rio de Janeiro. É um clipping, né, festejando até, fazendo uma correlação entre os deuses do Olimpo, né, e deve, talvez, espero que muitos políticos não estejam se sentindo como um deus do Olimpo, né, e que agora, pelo fato de ter a Olimpíada, né, estejam aqui sediando na cidade do Rio de Janeiro o Olimpo. Então, esse decreto é um decreto interessante,
porque ele declara a cidade do Rio de Janeiro como cidade olímpica. E diz, além de guarda de honra, com a guarda municipal, para guardar a bandeira olímpica, né? Ele diz, por exemplo, que fica, artigo 5º do decreto, fica instituído o hino oficial da cidade olímpica, a canção, aspas, Os Deuses do Olimpo Visitam o Rio de Janeiro, de autoria de Arlindo Cruz, Arlindo Neto e Roger. Um espanto. Claro que os autores da música, muitos autores prestigiados, né, merecem toda a homenagem. Mas daí a dizer que a música feita pelos autores, que até é interessante, engraçada, né, passa a constituir o hino oficial da cidade olímpica, e que isso vai ser a memória, me parece trazer uma enorme contradição com o fato da cidade do Rio de Janeiro ser e ter como atributo de sua memória o hino Cidade Maravilhosa. Nós estamos recebendo as Olimpíadas no Rio de Janeiro por sermos a cidade maravilhosa e não por conta dos deuses do Olimpo. O próprio decreto, por uma contradição interna, diz que, considerando a necessidade de fomentar a participação da sociedade no projeto olímpico, inserindo no cotidiano carioca o espírito olímpico e os valores por ele propagados, é estranho que o decreto queira chamar e fomentar a participação da sociedade, mas, sem a participação da sociedade, o prefeito olímpico resolve dizer qual é a música que vai ser a música oficial, provavelmente escolhida por ele, a música oficial, escolhida por ele as escolas de samba oficial, escolhida por ele os times de futebol oficial, isso tudo com o discurso de que querer fomentar a participação da sociedade no projeto olímpico. O discurso contradiz a prática. Então, contradiz também, senhor presidente, o que é mais grave, é claro que é uma festa. E é com festa que o prefeito inclui no artigo 7º, dizendo que todo o dia 5 de agosto será comemorado o Rio da Cidade Olímpica e haverá festejos, haverá comemorações olímpicas na cidade, tal como em Roma, digamos assim. Então, o que é interessante e preocupante é que a bandeira olímpica chegou na cidade e nós temos muito orgulho disso. Mas tem um mês e pouco que essa cidade do Rio de Janeiro ganhou, por conta de sua história e de sua preservação, um título muito mais importante, muito mais permanente, que é o título de cidade, parte da cidade declarada de paisagem cultural da humanidade. Esse título é um título que nós devemos trabalhar para a nossa memória. Nada mais fundamental e simbólico da nossa memória do que, por exemplo, o hino da Cidade Maravilhosa. Então, nós devemos reverenciar nas Olimpíadas as tradições do Rio de Janeiro, mostrar o que o Rio de Janeiro tem de projeção
como patrimônio da humanidade, para assim receber o Rio Cidade Olímpica. Devo dizer, portanto, que esse decreto do prefeito talvez deva ser suspenso para que o prefeito, em relação às Olimpíadas, abra mais, sim, a participação popular. A população do Rio de Janeiro, senhor presidente, quer saber melhor, ter mais transparência em relação aos projetos olímpicos, quer saber quanto vai custar esses projetos olímpicos, quer participar dos limites dos gastos desse projeto olímpico, quer participar da não remoção da Vila Autódromo no Parque Olímpico. É uma obrigação da sociedade, do prefeito, inserir aquela população dentro das benesses olímpicas, ali mesmo, no local que estão. Então, a população quer também participar na preservação das suas matas, não quer que desmatar 550 árvores da Ilha de Bom Jesus, nem inserir um autódromo em área de preservação permanente. Que as Olimpíadas tenham, sim, de fato e realmente, uma participação popular, uma participação da sociedade e que garanta um Rio de Janeiro não só olímpico nos esportes, mas olímpico na qualidade de vida e na participação da sociedade. Muito obrigada. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Tio Carlos, que dispõe de 20 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes. Não tendo tido a oportunidade de falar na primeira parte, em função desse corre-corre, senhor presidente, eu me inscrevi para a gente fazer alguns comentários, principalmente em relação ao término das Olimpíadas. Tivemos a grande festa do esporte, né, que, na verdade, é o encontro de todos os continentes, e temos aqui a nossa preocupação de começarmos a sediar e pensarmos em Rio 2016. Na verdade, a Olimpíada já começou. Temos visto aí todas as obras, todos os investimentos do governo municipal, estadual e federal também. Tudo a gente começa a ver o tempo passando e a gente fica muito ansioso e muito preocupado, mas aqui temos que estar falando sobre alguns assuntos também, que, é claro, não basta falarmos das obras. Temos que falar também da questão do esporte de uma maneira geral. Dizer que a equipe brasileira foi um fiasco total, não sei. Acho que um país com a nossa dimensão, com o nosso talento, com a nossa criatividade, 3 medalhas de ouro, quer dizer, nós temos aqui algumas frustrações, né? Em função, tínhamos como certa a medalha do futebol, perdemos para o México, isso acontece. A medalha de bronze do Cielo, que temos aqui que exaltar. Estávamos conversando até com a vereadora Patrícia Amorim, presidente do Flamengo, ele é atleta do Flamengo. Mas, às vezes, a gente chega a uma conclusão de que nosso país, nós não podemos viver apenas da esperança de um ou outro atleta que possa fazer um resultado surpreendente. Na verdade, infelizmente, por exemplo, a medalha de ouro nas argolas, ninguém esperava. Até porque a tradição na ginástica olímpica do nosso país, tínhamos aí alguma esperança com um atleta que também estava no time Rio, que infelizmente caiu. Mas eu queria chegar à conclusão de que, infelizmente, nós teremos um grande fiasco, apesar de ser otimista. Eu até me lembro quando vibrei com a vitória da nossa cidade, com a escolha da nossa cidade, na ocasião o vereador Stepan Essessian
falou, tio Carlos, você é muito otimista, enfim. Eu disse a ele, sim, sou otimista e acredito que pode ser um marco para a nossa cidade, para o nosso país, a Olimpíada na nossa cidade. Mas em relação ao legado do esporte, fica muito pouco, senhor presidente. Nós tivemos o Pan-Americano, imaginei que, tudo bem, na Olimpíada seguinte teríamos aí um grande fomento do esporte, passou e pouco ficou. E estou mais preocupado, por exemplo, senhor presidente, nós temos 10 vilas olímpicas na nossa cidade. Uma concluída nesse governo, aliás, 2, a de Vila Isabel, que praticamente já estava pronta, como também a Vila Olímpica do Mato Alto. Nada mais foi feito. Em termos de incentivo ao esporte da nossa cidade, não temos nada. Isso devido, senhor presidente, e aí um erro, na minha opinião, do prefeito Eduardo Paes, quando coloca na pasta, numa secretaria, um homem até inteligente, mas sem nenhum vínculo com o esporte. Nós não temos nada acontecendo. Não vai uma crítica direta ao secretário Romário, que até nem eu conheço muito, mas os resultados estão aí claros. Nós não temos atletas, nós não temos nada acontecendo na nossa cidade. Eu dei a medalha a um professor chamado Paulo Servo. Esse homem, senhor presidente, um professor da Curicica, ele dá um show. Inclusive a Bárbara Leôncio, que foi na ocasião da escolha da nossa cidade como cidade sede para a Olimpíada, ela foi levada como exemplo, mas já está abandonada de novo aí. A nossa cidade não tem, infelizmente, nenhuma cultura maior. Estava conversando com a vereadora Patrícia Amorim, conforme já disse, e nesse relato temos um atleta de nível mundial, recordista mundial, como é o Cielo. Ele é atleta do Flamengo. Só que a piscina do Flamengo é uma piscina rasa, é uma piscina que não é boa para um treinamento, porque é uma piscina muito antiga. Na ocasião, a vereadora estava me explicando que foi pedido ao COB a liberação do estádio Maria Lenk, estádio de natação, que foi negado. E o estádio de natação está fechado. Nenhum atleta treina lá. E como é que nós vamos colher bons frutos, bons resultados, se há uma má vontade até pelo Comitê Olímpico Brasileiro? Somos a cidade do futebol, aliás, o país do futebol, não sei. Mostramos que somos o país do voleibol. Tivemos 4 medalhas, ouro, prata, a prata no masculino não veio por um acidente de percurso, enfim. Mas no vôlei de praia tivemos medalha de prata também, medalha de bronze. E foi claro, só se colhe frutos no esporte com investimento e com projeto a longo prazo. Quais os atletas que vão disputar as Olimpíadas pelo nosso Brasil em 2016? Não se forma um campeão de um dia para o outro. Na Grã-Bretanha, o resultado foi colhido, mas houve um investimento para isso. Então aqui, eu quero chamar a atenção das autoridades federais, estaduais, municipais. Primeiro, que coloque nas pastas profissionais que realmente conheçam do riscado. Eu aqui faço de novo, porque falo dela, porque ela foi uma atleta, campeã pan-americana, atleta olímpica, é a vereadora Patrícia Amorim. Por acaso ela está entrando aqui agora. Esta é uma figura que o nosso país precisa valorizar. Porque não adianta fazer politicagem numa pasta que precisa ter gente que conheça a vida do esporte. E senão teremos, infelizmente, na Secretaria de Estado do Esporte, ninguém, não tem nenhuma liga com o esporte. O ministro de esporte, com o PCdoB, que respeito muito o partido, mas nós não podemos, porque senão vai ser um vexame para o nosso país. Teremos aqui as Olimpíadas e nós não vamos ter. O nosso hino nacional corre o risco de ser cantado, quer dizer, só na abertura e no término. E raríssimas exceções, raríssimas, como foi o caso desta Olimpíada, a medalha do judô. O judô tem um trabalho, e eu torço para isso, tanto é que medalhamos no judô.
mas existe um trabalho a longo prazo. Senão é muito cruel olharmos o Cielo chorar com uma medalha de bronze. Um homem daquele, um atleta único no nosso país, e ele com um sentimento que talvez quando a ficha caiu ele entendeu, não pode ser de vergonha, pelo contrário, ele chega a ser um herói, porque aqui, o senhor sabe que ele é um atleta do Flamengo, mas ele nada e treina em São Paulo, exatamente porque o estádio Maria Lenk está fechado. E aí, como é que nós podemos pensar? Claro, as obras compete aqui a nós vereadores fiscalizarmos, vamos cobrar do prefeito, o futuro prefeito, não sei qual será, mas enfim, seja qual for o prefeito, nós precisamos estar atentos, porque não adianta passar a Olimpíada 2016 e não ficar legado nenhum para o esporte. Nós não podemos cometer esse erro, porque, afinal de contas, a alegria de sediarmos uma Olimpíada, a Olimpíada passa, são 2 semanas, a alegria, nós vamos realmente recepcionar todo mundo aqui com muita alegria, naturalmente, o povo brasileiro, o povo carioca, isso é muito bom, como evento é muito bom, mas o que vai ficar? Lembra-se do Pan-Americano? Pan-Americano, ficou o legado, o estádio João Avelange, muito bom, porque se não tivesse o estádio João Avelange, nós não teríamos nem mais futebol no município do Rio de Janeiro, a não ser o Clube do Vasco da Gama, que tem o seu estádio próprio. Temos, por exemplo, o estádio Maria Lenk. Está lá fechado. O velódromo, enfim, vai ter uma nova reestruturação, enfim, parece que não vai ser demolido, mas tem que ter algum ajuste para ser realmente, com as normas internacionais, ele precisa realmente sofrer um ajuste. Mas, mesmo assim, precisa estar à disposição dos atletas. Porque, se não estiver à disposição dos atletas, nós não teremos bons resultados. Que tenham o voleibol como exemplo. Será que foi assim, de uma hora para outra, que o Brasil se tornou uma potência no voleibol? Não. Existe uma programação, existe, com certeza, um programa. Foi criado, por exemplo, um centro de treinamento na cidade de Saquarema, de excelência. Não adianta só o Bernardinho ser o melhor treinador do mundo, o Zé Roberto também ser o melhor treinador do mundo. Não é nem só questão de dinheiro, senhor presidente. Não é questão só de dinheiro. O time Rio, ninguém medalhou. Aliás, Patrícia Morim, por favor, vereadora, o Cielo era do time Rio? Não, né? Aí saiu a hipocrisia, o prefeito é pé frio. Não é isso, porque não é só dinheiro. Temos que aproveitar as vocações dos atletas, temos que dar condições, não é só uma bolsa recebendo dinheiro no final do mês. Claro que é importante que ele se dedique exclusivamente ao treinamento, que ele possa sustentar a sua família com o esporte, mas mais do que isso, senhor presidente. Então eu queria aqui deixar um alerta para a presidenta Dilma, para o governador Sérgio Cabral e para o futuro prefeito dessa cidade, que o pleito é esse ano. Vamos colocar nestas pastas pessoas e profissionais que entendam verdadeiramente do esporte, para que a gente possa colher, não só em 2016, mas que a gente possa ter, com certeza, esse legado que o Brasil realmente seja o país do esporte. E aí eram as minhas colocações. Quero parabenizar todos os atletas, mas nesse sentido de desabafo também, porque eu sei que os atletas às vezes fazem de tudo, porque aquela medalha pode representar o sustento dele para o resto da vida. E é mais do que isso, senhor presidente. É muito difícil a gente olhar às vezes um atleta chorar e perceber que ele perdeu a grande oportunidade na vida dele, porque ele não conseguiu trazer bons resultados numa competição esportiva. Queria aqui apenas registrar o meu contentamento, a minha felicidade também, senhor presidente, pelos resultados do IDEB. Por mais que a política, às vezes, se presta a só criticar, nós temos que parabenizar, e o resultado foi bastante significativo. Colocamos 2 escolas municipais, 2 CIEPs, entre as 5 escolas
as melhores escolas do Brasil em relação ao IDEB. Queria dizer que o CIEP Glauber Rocha, que foi terceiro colocado, com uma média acima da média europeia, 8,5. E essa escola, que eu já homenageei aqui, queria deixar aqui parabéns não só à direção da escola, eu sei que tem muito da direção, mas todo do corpo docente que se dedica, todos os profissionais que realmente vêm mostrando o seu valor, porque, por exemplo, que a escola Pablo Neruda, o CIEP Pablo Neruda, que foi o 5º colocado, e aqui eu quero dizer, fica na Taquara, em Jacarepaguá, como o Glauber Rocha, não é, por exemplo, é numa região paupérrima, é na Pavuna. Então mostra, senhor presidente, que tudo isso que eu estou dizendo aqui é a capacidade do profissional, é a dedicação do profissional e, é claro, o projeto também. Quero aqui parabenizar a secretária Cláudia Costin, apesar de todos entenderem, às vezes, que existem erros. Claro, é muito fácil só criticar e, às vezes, as pessoas também não olhar que é mais fácil criticar do que realmente realizar. Então, quero aqui deixar o meu registro de parabéns, especialmente à minha querida Jacarepaguá, a todos os professores, diretores, funcionários da Escola Pablo Neruda, por esse brilhante resultado no IDEB. É só o indicador. Entendo que seja só o indicador. Mas quando se o indicador, às vezes, é baixo, todo mundo mete o pau. Todo mundo diz que está tudo uma porcaria. Mas como temos índices que nos animam, espero que isso possa ser realmente ampliado e quero aqui deixar do fundo do meu coração parabenizar, de novo, as crianças também, aos pais dessas crianças, que educação é isso. Educação é o envolvimento do professor, da família e do alunado, então, dos alunos. Isso que quer dizer, com certeza, que poderemos estar, logo, logo, avançando índices cada vez melhores. Eram as minhas colocações, meu registro aqui não é em relação à Olimpíada, triste, pelo contrário, é apenas de chamar a atenção. Há tempo de investirmos para que possamos colher resultado muito melhor do que esse que foi nessa Olimpíada de Londres. Então, teremos aqui, com muito orgulho, receber a cidade, aliás, receber todos os países aqui no nosso Brasil, na nossa cidade, mas que também possamos estar preenchendo o quadro de medalhas com muito mais alegria. Eram as minhas colocações. Vereadora Patrícia Amorim, a senhora é minha favorita. Espero imensamente que, seja lá qual for o prefeito, qual for o presidente da República e a Dilma, que consiga enxergar na senhora a capacidade suficiente para ser, se for ministra de esporte, não tenho dúvida que a Olimpíada vai ser maravilhosa. Se for secretária estadual de esporte, não tenho dúvida que a Olimpíada vai ser maravilhosa. Se for secretária municipal de esporte, não tenho dúvida que a Olimpíada vai ser maravilhosa. Agora, colocar burocratas, colocar às vezes que a política tome conta desse momento tão especial para o esporte nosso, o esporte do Brasil, eu tenho aí sim minhas dúvidas que possamos não só fiascar na questão das obras, isso aí é um outro detalhe, eu acho que burocrata até pode fazer a obra bem feita. Agora, atleta tem que conhecer, tem que viver, tem que saber, tem que correr na veia, o que corre na sua veia, eu quero aqui dizer de prontidão que eu serei aqui um soldado, um fiel, humilde soldado, se a senhora for secretária, seja lá do que for em relação ao esporte, eu quero imensamente que isso possa ser realizado. É um sonho, mas eu, como acredito e sou otimista, esse sonho pode se tornar realidade. Muito obrigado. Não tendo o orador utilizado todo o seu tempo, a presidência franqueia a palavra. Patrícia Amorim deseja usar a palavra em 2 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vou tentar, apesar de estar sem voz, corroborar com o discurso do companheiro nobre vereador Tio Carlos. De fato, o Brasil ainda não tem uma cultura esportiva de formação, de legado esportivo, tem a necessidade de propor algumas mudanças, mas efetivamente o povo brasileiro não conseguiu ainda sentir
essas mudanças. A comunidade esportiva brasileira ainda não conseguiu sentir os efeitos de se trazer um grande evento para a cidade do Rio de Janeiro, como são os Jogos Olímpicos e a Copa de 2014, que também passa pelo Rio de Janeiro. Vejo evolução, sim, tio Carlos, na proposta do time Rio, na questão da Bolsa Treinador, né? Porque o treinador é aquele que massifica o esporte, multiplica as ações de geração em geração. Então, nesse aspecto, não se aposta apenas em um atleta que, porventura, tem algum tipo de contusão ou não consiga uma medalha. Se aposta, aí sim, na boa formação. Então, nesse aspecto, acho que nós avançamos. Mas há muito o que fazer, né? A nossa estrutura ainda de equipamentos esportivos ainda é muito precária. Os equipamentos que nós construímos para os Jogos Pan-Americanos são ainda subutilizados. A formação dos atletas acontece nos clubes e os clubes não recebem qualquer tipo de apoio do poder público, né, em forma de algum tipo de incentivo fiscal ou mesmo de custeio de suas equipes ou manutenção de seus equipamentos. Isso não acontece. O dinheiro que é disponibilizado pelo Comitê Olímpico através da lei da loteria chega ao Comitê Olímpico, às confederações e, no máximo, às federações. Isso não chega aos clubes e aos atletas. Portanto, essa cadeia alimentar do esporte ela não está bem resolvida. E essa reação ela deve ser em cadeia, mas é fundamental que os atletas que vão disputar os Jogos Olímpicos de 2016, que hoje já são atletas que se preparam, que se desenvolvem nos clubes, que eles tenham o apoio necessário. Isso é óbvio, eu falo sobre isso há mais de 10 anos aqui nessa casa, e a hora é essa. Não temos mais tempo. Não adianta sediar uma competição como essa, um evento como esse, para que os estrangeiros venham e ganhem as medalhas. A Grã-Bretanha investiu e conseguiu chegar em 3º lugar no quadro de medalhas. O Brasil sonha em chegar em 10º. E esse sonho ainda está bastante distante. Eu posso dizer que a Sara Menezes ganhou uma medalha inédita no judô, uma medalha de ouro. A treinadora Rosicléia Campos é uma treinadora do Flamengo, que o Flamengo paga as suas despesas, o seu salário, as suas contribuições há mais de 2 décadas. E que tipo de ajuda nós tivemos do poder público, ou da confederação, ou do Comitê Olímpico? Nenhuma. Ela passou grande parte da sua vida de treinadora prestando serviços à seleção brasileira e sequer o seu salário foi custeado pelas confederações ou pelo Comitê Olímpico. Isso é apenas um exemplo. Então, quando eu estiver numa situação física melhor, a gente vai desenvolver essa conversa. Eu agradeço demais, tio Carlos, o apoio. E mais do que isso, a minha felicidade, a minha alegria hoje não é só por ter um companheiro nessa casa que divide comigo essa preocupação. É que eu consegui formar opinião com um companheiro da importância que os atletas, os profissionais de educação física, os treinadores, os fisioterapeutas, os médicos, merecem esse investimento. Isso não é gasto, isso é um investimento. Num país que vai sediar um evento como esse, é fundamental, indispensável, investir nessa comunidade esportiva. Tá? Eu agradeço demais, muito obrigado, e a nossa luta continua, temos 4 anos pela frente. Terminado o tempo destinado ao grande expediente, não havendo matéria a ser examinada do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Gostaria de comunicar a ausência do nosso presidente por motivo de resolução de problemas familiares. Com a palavra, pela ordem, o vereador José Everardo. Senhor presidente, era apenas para registrar o aniversário do nobre vereador Sebastião Ferraz, aquele que promete, mas faz. Então ele completa exatos 33 anos bem vividos e registrar ainda o aniversário de Zé Carlos, que ontem completou 27 anos. Então,
Parabéns pra você, data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com a palavra pela ordem, o vereador Remon. Senhor presidente, eu queria, assim, que o senhor e os senhores vereadores me compreendessem a minha colocação, porque eu sou um parlamentar que tenho, como todo mundo tem, mas as pessoas me abordam e fazem alguns questionamentos. E aí a minha preocupação é o seguinte, eu tenho, mesmo vivendo nesse momento, que é um momento de processo eleitoral, em que é meio natural que estejamos um pouco no contato mais direto com o eleitor, mas eu tenho primado, como os vereadores também, os outros vereadores, por estar aqui no momento das votações. E ontem uma pessoa me procurou e disse assim, olha, a sessão está caindo todo dia e não dá nem para saber, você não estava lá e eu estava. Então, eu compreendo que não há nenhum ferimento ao regimento interno, está correto o presidente fazer a verificação de quórum contando os membros nas bancadas, mas eu queria solicitar, quando fosse pedido verificação de quórum, que ao invés de essa verificação fosse feita de maneira visual, como era feita antes de existir o painel eletrônico, que seja feita a verificação através da comprovação de presença no painel eletrônico. Porque aí a gente tem, pelo menos, compreendo que não há nada de antirregimental, compreendo. Mas é só uma questão de uma solicitação desse parlamentar que é abordado, como outros certamente são também nas ruas, e que as pessoas ficam querendo saber, você tem estado presente? Você, nosso parlamentar, nosso representante tem estado presente? Então, eu solicito, eu peço que quando for pedida a verificação de quórum, que nós possamos, de fato, essa verificação ser feita não a partir do visual aqui do plenário, mas seja feita a partir da presença confirmada pelo painel eletrônico. Muito obrigado. Pela ordem, nobre vereador, doutor Edson da Creatinina. Comunicação de liderança. Para a comunicação de liderança, nobre vereador, doutor Edson da Creatinina. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e vereadoras, assessores, demais presentes, telespectadores da TV Câmara, jornalistas e de público das galerias. Como líder do Partido Verde na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, venho hoje falar da satisfação do Partido Verde pela suspensão das obras da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. A decisão foi do desembargador federal Souza Prudente, da 5ª turma do Tribunal Regional Federal do 1ª Região. Agora o governo federal deve consultar a população indígena que vive na região sobre a possibilidade de aproveitamento da bacia hidrográfica e se a empresa Norte Energia responsável pela obra descumprir a determinação, pagará multa diária de R$500 mil. O Congresso Nacional terá que fazer consulta aos índios e, uma vez aprovada, a obra será liberada. O desembargador informou que os parlamentares também deverão editar novo decreto legislativo autorizando as obras em Belo Monte, pois o Tribunal Federal considerou que o Decreto-Lei 1788 de 2005, que dá ao aproveitamento hidrelétrico do Rio Xingu, não levou em conta a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. De acordo com esta norma incorporada à Constituição, é necessário ouvir comunidades indígenas afetadas antes de o Legislativo aprovar decreto sobre o uso de recursos minerais em suas terras. O Partido Verde considera esta decisão uma prova de que o Brasil está amadurecendo por ouvir a opinião da comunidade indígena, primeiros habitantes do Brasil. Desta mesma forma, esperamos que os pescadores artesanais da Baía de Guanabara e de nossas outras baías recebam o mesmo tratamento dado aos índios, e os nossos pescadores também precisam ser ouvidos sobre o desenvolvimento que está acabando com as áreas de pesca artesanal. Boa tarde. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1165 de 2011, de autoria da vereadora Márcia Teixeira, que dispõe sobre a proibição da comercialização, distribuição e uso da serpentina metálica no município do Rio de Janeiro. A matéria está em votação. Está em votação, vereadora. Ela pode encaminhar? Está em votação. Vereadora, está em votação e o painel está aberto.
O projeto requer votação de maioria absoluta. O painel está liberado. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Votou sim um senhor vereador, não 30 senhores vereadores. O veto está rejeitado. Segue a promulgação. Em tramitação especial em regime de urgência, o veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1176 de 2011, de autoria do vereador Agemiro Pimentel, que declara de utilidade pública para fins de desapropriação imóvel localizado na Avenida Brasil, entre os números 28.560 e 31.156, em Realengo, e da outras providências. A matéria encontra-se em votação. Os painéis estão liberados. Como votam os senhores vereadores: Adilson Pires, André Gouveia, Carlinhos Mecânico, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, Elton Babu, João Cabral, Jorginho da SOS, Luiz Carlos Ramos, Paulo Pinheiro, Professor Washington, Renato Moura, Rubens Andrade, Tereza Berger e Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Como votam os senhores vereadores: Adilson Pires, André Gouveia, Carlos Caiado, Elton Babu, João Cabral, Jorginho da SOS, Luiz Carlos Ramos, Paulo Pinheiro, Professor Washington, Renato Moura, Tereza Berger e Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Quem está votando, Washington? Encerrada a votação. Votaram sim 4 senhores vereadores, não 27 senhores vereadores. O veto está rejeitado. O projeto segue a promulgação. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão. Projeto de lei 1394/2011, de autoria do Poder Executivo, que declara como especial interesse social para fins de urbanização e regularização urbanística e fundiária a área que menciona e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. O projeto está pendente de parecer da Comissão de Justiça e Redação. Nobre vereador Roberto Monteiro.
Senhor presidente, pela constitucionalidade. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela constitucionalidade. Pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, a vereadora Tânia Bastos. Pela constitucionalidade, senhor presidente. Parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor pela constitucionalidade. Pela Comissão de Assuntos Urbanos, favorável pela Comissão de Administração. Pela Comissão de Assuntos Urbanos, nobre vereador Rubens Andrade. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Assuntos Urbanos é favorável. Pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Paulo Pinheiro está aí? Não. Nobre vereador Bencardino. Nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, parecer favorável. Parecer da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social favorável. Pela Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura. Nobre vereador Eider Dantas. Parecer pela comissão. A presidência chama o vereador Dr. Jorge Manaia. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Obras e Infraestrutura é favorável. A matéria encontra-se em discussão. Para discutir a matéria, a nobre vereadora Sônia Rabelo, que dispõe de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos aqui, primeira discussão sobre esse projeto de lei de iniciativa do Executivo, que é um projeto de lei, aliás, como todos são, da maior importância. E seguindo aqui a metodologia que eu me propus, não obstante todos os pareceres da comissão tenham sido favoráveis, ainda que dados oralmente, a matéria é uma matéria importante, sobretudo para o bairro de Santa Teresa, onde se localiza essa proposição de área especial, área de interesse social. Nós sabemos que essa área de interesse social, quando instituída, ela excetua dos padrões urbanísticos normais para a área. E nós sabemos que o bairro de Santa Teresa é um bairro sensível porque ele é todo uma APAC, uma área de preservação, que a rigor, até pelo plano diretor, não se poderia, em tese, se instituir áreas de interesse social. Mas, mesmo entendendo que isso seja possível, pedi para examinar com cuidado o projeto de lei, como todos os projetos de lei a serem votados e sendo votados aqui nessa Câmara merecem um cuidado e discussão, não interessa de quem foi a proposição, nós todos estamos votando. E tenho algumas dúvidas, e daí, por isso, a minha discussão do projeto. O projeto é uma área, um terreno único, que eventualmente precisa ser regularizado e, portanto, o que eles estão propondo é um parcelamento desse terreno único. E no artigo 3º, diz o seguinte, que a área a ser regularizada, o Poder Executivo deverá observar 80% dos seguintes padrões de urbanização, parcelamento do solo e uso e ocupação. Número 1, sistema e circulação
com acesso satisfatório às moradias. 2. Condições satisfatórias de abastecimento d'água, esgotamento sanitário, drenagem e iluminação pública. Ora, senhores vereadores, particularmente, eu não sei o que é 80% de padrão satisfatório, se o padrão satisfatório não está determinado na lei, porque padrão satisfatório é um conceito absolutamente subjetivo. Vereador Eliomar, o que é um padrão satisfatório de acesso à moradia? Então, o que é, vereador Eliomar? 80% do padrão satisfatório. Então, me parece que essa redação é um tanto quanto assodada para um projeto de lei. Então, neste primeiro momento, com esta redação, com essas diretrizes, me parece que é muito ruim nós votarmos essa instalação de AES numa área de Santa Teresa, para excetuar a legislação de Santa Teresa, com essa subjetividade de padrões e diretrizes urbanísticas para aquela área, que podem, sim, merecer uma regularização, mas um pouco mais precisa, já que o bairro é uma área de proteção ambiental e cultural. Nesse sentido, senhor presidente, não me acho em condições de votar pelo acolhimento dessa AES no momento para ser votada, sem antes o Poder Executivo esclarecer com mais precisão, e o Poder Executivo tem condições para tal, quais serão as diretrizes para a regularização nessa área especial de interesse social. Sei que a Câmara está muito assoberbada de tarefas, os vereadores também, mas nós não podemos deixar de lado a nossa dedicação ao examinar cada projeto de lei que é proposto para ser votado nessa Casa Legislativa e discutir detalhadamente todos os projetos de lei que são propostos aqui, já que a função primordial do Legislativo é legislar. E para legislar, mais do que fiscalizar, a função primordial desse poder é legislar. E para legislar, a gente precisa discutir muito o que está sendo legislado. E por isso, essa minha intervenção em relação à discussão neste projeto importante para o bairro de Santa Teresa. Muito obrigada, senhor presidente. A matéria continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. O projeto requer quórum de maioria absoluta. Painéis liberados. Xerox. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 16 senhores vereadores,
Consegui. Encerrada a votação, presentes 23 senhores vereadores, não há quórum para deliberar sobre a matéria, voltará em votação. Pela ordem, nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, gostaria de pedir a oportunidade de pronunciar para registrar a ausência do nobre vereador Bencardino, que o filho dele teve um problema de saúde muito sério, ele teve que acompanhar o filho dele numa internação de emergência no hospital. Por isso, queria aqui registrar a ausência do nobre companheiro. Obrigado. Em tramitação, especial em regime de urgência. Em discussão única, o veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1062 de 2011, de autoria do vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe sobre a configuração dos tipos de soro hospitalar da rede pública e privada do município. O projeto está pendente de parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Nobre vereador Tio Carlos. Pela rejeição ao veto, senhor presidente. Parecer da Comissão de Finanças pela rejeição ao veto. A matéria está em discussão, não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Os painéis estão liberados. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram, presentes e votando 15 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar, nem dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, lembra aos vereadores que hoje haverá solenidade do nobre vereador Dr. Jairinho para entrega de medalha de mérito Pedro Ernesto ao Dr. Célio Eduardo Alcântara Hertal Rocha. E convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.